Esta diretiva, portanto, uma diretiva bastante recente, que se designa relativa ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, ela já vem na linha da Convenção de Istambul, adotada pelo Conselho da Europa em 2011. E, portanto, ela tem justamente na sua mente a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e contra a violência doméstica. E é interessante que, apesar desta Convenção de Istambul ser de 2011, só muito recentemente, mais precisamente o ano passado, é que a União Europeia completou o processo de vinculação à Convenção de Istambul. Portanto, é natural que esta diretiva tenha surgido precisamente agora, na sequência portanto, da vinculação da União Europeia à Convenção de Istambul. Por outro lado, é também importante dizer que, como o Estado português já adotou a Convenção de Istambul, também já alterou alguns crimes e algumas normas penais, justamente para estar de acordo com a Convenção de Istambul, o que lhe permitiu, por assim dizer, estar um passo à frente da diretiva, e algumas das medidas que ali são impostas, já nós impostas, isto é, não são bem impostas, porque não há imposições de criminalização vindas da União Europeia. Alguns crimes nós já os temos, como é o caso, por exemplo, da mutilação genital feminina, o casamento forçado, e portanto, aquilo que podia ser uma inteira novidade para nós, ou seja, esta diretiva 2024/1385, na verdade já não é, justamente por causa da Convenção de Istambul. Mas, obviamente, que eu admito que terá de ser feita uma análise mais aprofundada, que ainda não tive tempo de fazer, no sentido de fazermos uma adequação àquilo que é proposto na diretiva, completamente conforme. Portanto, um pouco na linha de raciocínio da pergunta anterior, eu, no que diz respeito ao nosso país, portanto ao ordenamento jurídico penal português, eu diria que nós não podemos falar propriamente em mudança, porque a preocupação, efetivamente, com a proteção das vítimas de crimes sexuais e de violência doméstica já há muito começou. Isto justamente por causa da Convenção de Istambul, e também porque, a partir de determinada altura, começaram a surgir movimentos que nos começaram a alertar para este tipo de problemática. Portanto, de qualquer modo, eu, da diretiva propriamente dita, gostava de ressaltar que ela incentiva os Estados a criminalizar justamente a mutilação genital feminina, o casamento forçado, a partilha não consensual de material íntimo ou manipulado, portanto, no fundo, a difusão através da internet, através de telefonemas, etc., portanto, de dados referentes à vida íntima das pessoas. E tem também por intenção aconselhar os Estados a criminalizar o ciberassédio, o incitamento à violência e ao ódio em linha, e, portanto, também pretende que as penas de prisão destes crimes reflitam alguma gravidade e, portanto, isto no que diz respeito a uma vertente mais repressiva da diretiva. Depois, a diretiva tem também uma preocupação bastante acentuada com a proteção das vítimas. E isso traduz-se em quê? Traduz-se não apenas sob o ponto de vista de acesso à justiça, como também, portanto, pela sua proteção social, pela sua proteção, portanto, de acesso ao direito, proteção judicial, portanto, fazer com que, em caso alguma vítima apareça sem ser acompanhada de advogado, e, portanto, além do mais, prevê ainda também medidas de indemnização às vítimas, o apoio especializado às mesmas,
linhas de apoio telefónico, centros de acolhimento, portanto, abrigos, alojamentos provisórios, especialmente quando os processos estão naquela fase de inquérito em que ainda não se pode, portanto, ainda não há uma decisão final de afastamento, seja do agente, e que a própria vítima também não pode continuar exposta à questão da violência. Portanto, no fundo, a diretiva acaba por ser bastante abrangente, quer sob o ponto de vista repressivo, quer sob o ponto de vista preventivo. Tal como eu já referi há pouco, fruto da Convenção de Istambul ser lei entre nós já temos o crime de mutilação genital feminina no artigo 144b, o casamento forçado e a partilha não consensual de material íntimo. O que nós não temos relativamente a esta incriminação referente à partilha de material íntimo, não temos a manipulação desse mesmo material. Ou seja, já temos como crime a difusão desse material, mas não a sua adulteração, ou seja, a sua manipulação, como é referido na diretiva. Portanto, eu penso que também é importante, e penso que o Estado português irá fazer isso, tanto mais que o Governo, no seu ainda programa eleitoral, portanto, quando fazia as suas ações de campanha, portanto, um dos objetivos que salientou no seu programa eleitoral era justamente o de implementar esta diretiva de uma forma eficaz e cabal. E, portanto, o que falta também será transformarmos uma contraordenação, que não é um ilícito penal, referente ao assédio sexual no trabalho, portanto, passarmos essa contraordenação a crime. E depois admito que, efetivamente, também ainda tenhamos algum trabalho a desenvolver em matéria de prevenção da violência doméstica. Todavia, gostava de ressaltar que também já temos uma lei, no caso a Lei 112/2009, que justamente prevê medidas no sentido de prevenção da violência doméstica e proteção e assistência a essas mesmas vítimas. Portanto, esta lei que lhes estou a falar agora, a Lei 112/2009, no fundo também já acolhe muitas das medidas de caráter preventivo e de proteção às vítimas que agora estão na diretiva. Agora o que terei de fazer será uma análise mais aprofundada do que está previsto na nossa lei e na diretiva. Mas há uma coisa que eu gostaria de dizer e que me parece bastante importante. O Estado português é um Estado que cumpre e está atento sob o ponto de vista da política criminal, às novas necessidades sob o ponto de vista penal. Portanto, criminaliza, atualiza as penas, as molduras penais abstratas. Portanto, do meu ponto de vista, o que falha mais entre nós é depois não só a implementação das medidas, como também a celeridade na aplicação dessas mesmas medidas e também no plano do processo penal. Portanto, no fundo, eu diria que com a legislação que nós já temos, ainda que, obviamente, revista e aprofundada em alguns aspectos, importante seria era todos nós consciencializarmos, por um lado, de que, efetivamente, o sistema tem que funcionar, porque nós temos mecanismos que o permitam funcionar, e, por outro lado, que haja, efetivamente, se for esse o caso, condenações num espaço de tempo mais ou menos razoável. O que eu gostava de dizer, portanto, a este respeito é que, por exemplo, Espanha está mais ou menos no mesmo plano que nós, até porque Espanha tem tido um conjunto teve há alguns anos atrás
alguns casos mediáticos sob o ponto de vista da violência sexual, que a levaram também a fazer algumas alterações. Mas quanto a outros Estados, portanto, que não o português e o espanhol, eu estou efetivamente segura de que, uma vez que todos os Estados se coloquem em linha com esta diretiva, no sentido de reprimir eficazmente os crimes, por um lado, e, por outro, no sentido de prevenir, portanto, esses mesmos crimes, os nossos Estados ficarão mais robustos, e, obviamente, que isso tem um impacto duplo. Por um lado, há um impacto sob o ponto de vista individual, portanto, o agente será contextualizado com a prática do seu crime e percebe que será responsabilizado por isso. Portanto, não sente aquele sentimento de impunidade, que é o pior que o direito penal pode fazer. E, por outro lado, sob o ponto de vista da consciência geral, acho que todos nós somos convocados, de uma forma ou de outra, nas nossas vestes de professores, de utilizadores de espaços públicos, culturais, ficamos mais atentos a este problema, o que também é importante, porque nós não podemos esquecer que o direito penal é um direito de última ratio. E apesar de estarmos efetivamente perante condutas que têm que ser criminalizadas, também é bom que haja uma educação cívica, como também é sugerido aqui a pergunta, que haja uma educação cívica das pessoas nesse sentido. Ainda bem recentemente foi, portanto, encerrado um projeto multidisciplinar sobre violência doméstica. O projeto designava-se Violência Doméstica, uma reflexão multidisciplinar para além do crime. Portanto, o coordenador era o Sr. Professor José de Faria Costa e contava com investigadores como o Sr. Professor Bruno de Oliveira Moura, alguns mestrandos, também alguns doutrandos, como também, por exemplo, a professora Diana Simas. E, portanto, é óbvio que quando se estuda a violência doméstica, há sempre um bocadinho a tendência para alargar, portanto, as portas da investigação para a violência em geral. Até porque, em alguns Estados, a violência doméstica é considerada violência de género. Ou violência contra as mulheres, melhor dizendo, é considerada violência de género. Todavia, não tenho bem esse entendimento, mas de qualquer das formas, aquilo que eu gostava de lhe dizer é que, quer aqui no Centro Universitário de Lisboa, quer no Centro Universitário do Porto, têm vindo a ser desenvolvidas, portanto, um conjunto de conferências, seminários, colóquios, aulas abertas sobre o tema. E temos contado também com a reflexão de alguns colegas espanhóis, nomeadamente da Universidade de Rei João Carlos de Madrid, e, portanto, no fundo, o produto portanto, dessas reflexões ficará brevemente estampado em livro, cujo lançamento está previsto para o mês que vem, também em Portimão, no âmbito de um colóquio que versará sobre estes temas. Portanto, especificamente destinado a esse público, efetivamente não temos. O que não significa que, justamente porque foi colocada a questão, que eu não possa ficar com essa ideia e transmiti-la aos meus colegas, a fim de que façamos algo mais vocacionado para os jovens, porque efetivamente é importante que haja a tal consciencialização coletiva e desde tenra-idade para os problemas em causa, porque ao cabo e ao resto a violência, seja a doméstica, seja a de género, também é uma questão social, é uma questão cultural e que urge ser combatida.